Um dia, eu achei que minha vida de merda tinha acabado para sempre. Até que uma porta capaz de mudar minha vida apareceu. Então, com muita força e determinação, eu me arrastei até ela. Chegando lá, eu a abri. E dessa vez ninguém vai me atrapalhar. Essa porta será minha. E após entrar, eu sabia que minha vida ia mudar para sempre. E eu iria recuperar tudo aquilo que me foi tirado. Fala rapaziada, esse aqui é mais um vídeo aqui do canal Taverna Manhwa. E no vídeo de hoje a gente vai contar uma história muito braba, que esse protagonista ele é muito foda e eu particularmente acho essa uma das histórias de manhwa mais foda que tem. Então, vamos lá. A nossa obra começa com duas crianças sentadas em frente à televisão assistindo Hyasaka Range, um jogador de ouro dando uma entrevista para a TV. Então nós somos apresentados ao protagonista, Ariaki Subaru. E nós vamos chamar ele de Prota, obviamente. E logo depois, nos é apresentado Ariaki Taiga. Vamos chamar ele de Taiga, né? É o irmão mais novo do Prota e acaba mandando o Prota calar a boca, pois ele é muito barulhento e manda não falar com ele. Rapaziada, que mandade é essa, hein? Então o Protinha fala: o que há de errado? Somos irmãos, tá tudo bem, né? Mas aí Taiga diz que eles não são irmãos, pois não são ligados por sangue. Então não é pra ele se comportar como se fosse o irmão mais velho dele. E o Prota fica meio triste e tal. Então, a TV nos mostra que ontem, durante uma incursão na Dungeon, o tempo acabou. E devido ao atraso na descoberta de uma porta de outro mundo, houve uma quebra de Dungeon. E isso resultou em uma catástrofe, com 16 vítimas devido às criaturas do mundo subterrâneo. Então nos é explicado que as criaturas do mundo subterrâneo são imunes a armas militares, e elas estão seladas na porta do outro mundo. O limite de tempo até a liberação da porta é exibido nela, e uma vez que o cronômetro atinge 0, a porta se abre e libera a criatura feroz do outro mundo na Terra. Então aquele loirinho diz que os jogadores foram escolhidos pela Porta das Provações, e são as únicas pessoas que podem impedir isso. Ele diz também que a liberação de ontem foi um incidente trágico que nunca deveria ter acontecido. Mas aí a mulher diz que foi ele mesmo que derrotou as criaturas, certo? Então estava tudo bem, ele é o mais forte do mundo e derrotou todos com um único golpe. Mas aí ele fica naquele saudosismo e diz que não conseguiu impedir a liberação e muitas pessoas foram mortas, mas a entrevistadora já diz que de jeito nenhum, e se não tivesse lá, muitas mais pessoas teriam morrido. E o mundo todo agora louvam os jogadores como seus heróis. E então o loirinho simplesmente diz em rede nacional que para evitar que uma tragédia como a de ontem aconteça novamente, gostaria de pedir a todos que nos informem imediatamente assim que descobrirem uma porta. Então ele diz que os jogadores protegerão todos das criaturas do mundo subterrâneo com a vida deles em jogos. E aí, voltando para o nosso Prota, ele tá todo bobão dizendo quantos jogadores são incríveis e blá 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 e tudo mais. Há 5 anos, a porta do outro mundo apareceu por todo o mundo, e o mundo inteiro caiu no desespero ao perceberem que as armas militares eram ineficazes contra eles, e foram aí que os únicos capazes de derrotá-los eram os escolhidos, pessoas que conseguiram passar pela Porta das Provações. E essas pessoas são os jogadores. Então nos é mostrado os rankings das portas, e entre elas temos bronze, prata e a mais forte, que é a Porta de Ouro. E nos é explicado que os jogadores de ouro são os mais poderosos, com habilidades de combate incríveis, e com isso fama, poder, mídia e principalmente dinheiro são dados aos jogadores. Eles eram a admiração de toda a humanidade. E então, zoando o Protinha, seu irmão Taiga olha pra ele e diz que isso não tem nada a ver com ele. Mas aí ele fica surpreso, pois quando ele olha pro lado, o Prota está maravilhado olhando pra frente, e uma luz dourada brilha sobre ele, e quando tudo mostra, está lá, uma porta de ouro com 4 estrelas na frente do nosso Prota. Então, o Prota fica olhando, pensando que se ele for lá, ele também vai conseguir tudo aquilo que ele admirava. Então, quando ele finalmente vai abrir a porta, seu irmão Taiga simplesmente aparece do nada o empurrando, olhando pro Prota com uma cara de macabro. E o Prota, sem entender nada, pergunta o que está acontecendo, e seu irmão simplesmente olha e pede desculpa a Subaru. E diz que vai pegar isso, abrindo a porta e entrando nela. Então o Prota fica ali observando seu irmão entrando e fechando a porta, vendo que seu sonho e sua vontade de ser o melhor e ser um herói simplesmente tinha acabado. Então a história pula para 3 anos depois.
e nos mostra um galpão, onde o Prota está preso, sem camisa e sem calça, numa teia de aranha, enquanto pessoas arremessam pedras sobre ele. E esses caras ficam jogando, dizendo que é um ponto pra um ponto pra outro, e o outro se vangloria porque acertou na cabeça, enquanto o Prota está lá, sofrendo essa humilhação sem poder falar nada. Até que uma voz imponente surge ao fundo, perguntando: Subaru, estão te incomodando de novo? E quem perguntou isso, na verdade, foi Taiga, e aparece dizendo que Subaru era o seu irmão mais novo. Então nos é explicado o que aconteceu 3 anos atrás quando Taiga entrou na Porta de Ouro. Ele simplesmente sobreviveu às provações e se tornou o jogador de ouro mais novo do Japão. Então Taiga chama o seu irmão de inseto e diz que é uma vergonha ele ser humilhado por apenas jogadores cobres, e diz ter sorte por não ter nenhuma ligação sanguínea com Subaru. Então Taiga pede a pedra pro figurante e simplesmente embunha ela numa aura dourada, grita habilidade do braço dourado. Deixando todos surpresos, ele lança essa pedra em direção ao Prota com todo o poder do mundo. Mas aí, surpreendendo a todos, a pedra desvia do Prota e apenas libera ele daquela cerca de aranha. Subaru então fica assustado e acaba fazendo xixi em sua calça. E todo mundo fica dizendo o quanto ele é uma piada de tão nojento que ele é. Então, Taiga simplesmente ri e diz: façam o que quiserem, vocês podem matá-lo, rapazes. Enquanto o Prota era humilhado e sofria bullying constantemente dos outros jogadores, seu irmão Taiga era completamente o oposto, vivendo uma vida de luxo, já que era considerado um herói. E em sua casa, sua família jantando, a sua mãe simplesmente diz que se orgulha por ele ter o mesmo sangue que ela. E diz ao seu marido que seu filho é um herói, diferente daquele garoto inútil que ele fez com aquela mulher quem estava antes. E o seu pai diz que ele certamente é um fracasso completo. Então Taiga percebe ao beber sua água que sua garrafa está vazia. Então ele diz que não tem outro jeito e chama o Prota, que estava no seu quarto, no fundo da casa, estudando. E diz que não tem mais água e manda o Prota comprar. Então o Prota diz que estava estudando e diz que, mesmo que ele estude, vai continuar sendo meu bichinho de estimação, na sua gaiola de inseto para sempre. Então o Prota fica pensando, dizendo que até quando ele vai sofrer essas humilhações? Pra que ele sobreviveu a tudo isso? Pra que ele tá vivo? Já que ele é humilhado constantemente, tanto pelos seus pais quanto pelo seu irmão, que sofre de frio e calor intenso naquela gaiola infernal onde ele vive. Então o Prota se lembra e diz que se tivesse outra chance, ele com certeza não teria dado aquela porta dourada para qualquer um. Até que então, um grupo de valentões aparece. Então os valentões ameaçam e apontam a espada para o Prota, dizendo para eles brincar um pouco. Mas nessa hora o Prota fugiu e o figurante reclama, dizendo que isso só dá raiva. Então ele olha com uma cara de sádico e diz: vamos torturar esse maldito desse inseto. O Prota, correndo, tenta fugir dali como se fosse a última coisa que ele poderia fazer em sua vida. Mas os figurantes obviamente o alcançam e acabam desferindo um golpe de espada que acaba cortando o Prota. Nessa hora os caras rindo ficam zombando do protagonista. Então ele pensa: esses caras, eles planejam me matar? Então os caras correm atrás do Prota e dizem: é só morrer, seu inútil. Quando finalmente eles o acertam novamente, o empurrando para um beco escuro, onde o Prota, jogado no chão, fica olhando pensando que logo logo vai estar morto. Então eles começam a espancar o protagonista, dar chutes e socos em sua cara, e o Prota só chora mandando parar. Então os caras, depois de surrar o Prota, dizem que ele é muito fraco, e finalmente dizem que podem matá-lo logo. Então ele ativa uma habilidade da Rosa Vermelha e vai atacar o protagonista. Porém, quando ele vai atacar o protagonista, algo aparece no meio do nada. E em frente ao membro de seu grupo, uma porta surge, partindo ele ao meio. E sangue voa para todo lado e uma porta de bronze está na frente do protagonista. E todo mundo fica sem entender nada enquanto o corpo de seu amigo cai. A porta da aprovação. Por que ela está aqui? Ele se pergunta. Mas aí o Prota simplesmente olha e diz: uma porta de cobre. Até que de repente ela vira uma porta de prata. E aí todos ficam impressionados. Prata e do nada, ouro. Finalmente todos ficam assustados e o Prota
fica sem entender nada, olhando aquela porta em sua frente, até que de repente ela começa a brilhar e uma luz emana. Então a porta se quebra, se transformando em algo nunca visto, a lendária Porta de Arco-Íris. Todo mundo fica surpreso com aquela porta, e o Prota, sem entender nada, diz: arco-íris? Todo mundo fica olhando e se perguntando: que porra de cor é essa? Será que ela é mais forte do que a Porta Dourada? Então o Prota diz: se eu quero recomeçar a minha vida do zero, dessa vez eu preciso disso. Então ele põe a mão na maçaneta e quando vai abrir a porta, simplesmente os caras jogam um poder no Prota. Essa bola de fogo acaba atingindo o Prota, arrancando a sua perna. Então o Prota, agonizando de dor, diz que não vai passar por aquilo de novo. E se lembrando de todas as humilhações que ele já sofreu, ele diz: dessa vez a porta será minha. E os caras atônicos, querendo pegar a porta, simplesmente vê o Prota abrindo e entrando lá. Rapaziada, até aqui o Prota só se lascou. Mas vocês querem apostar quanto que ele vai voltar agora comendo a bunda de geral, meu parceiro? Então o Prota lá dentro diz que mesmo que eu morra, não vou entregá-la pra ninguém. Então a porta se fecha e ele passa a lembrar do seu passado. Então ele diz: força, status, honra, dinheiro, tudo que eu deveria ter obtido foi tirado de mim. Até que de repente o famoso sistema aparece e diz: bem-vindo, Sr. Ariake Subaru. E então uma criatura aparece na frente do Prota e o sistema avisa: a prova do arco-íris começa agora. Então essa criatura finalmente aparece pra gente e ela é bem macabra, rapaziada. Então, vendo aquela criatura pegar a cabeça do Prota, ele diz: a partir de hoje minha história começa. Então aquela criatura acaba tocando a cabeça do Prota e enfiando o dedo dentro da sua mente. Então o sistema está em atualização. Reparação do corpo danificado. A miopia foi corrigida. 7 segundos até que as pernas sejam restauradas. 6, 5. Reanimação do coração e dos pulmões. Então o Prota acorda. E depois de acordar ele dá um grito e fica olhando sem acreditar para aquela criatura na sua frente. Então ele se assusta e a criatura sai andando em direção ao seu trono. E então o Prota acaba se lembrando de tudo que aconteceu e se lembra que finalmente ele atravessou o portal de arco-íris. E então ele fica se questionando quem é aquele cara que estava sentado ali naquele trono. E então o cara diz: Sr. Hirasaka, o que acontece dentro do portal? E o Prota então se lembra de quando o loirinho, que estava no início da obra, estava dando uma entrevista e a entrevistadora pergunta: o que acontece dentro da porta? Então ele diz: no meu caso, parecia um castelo medieval onde cada superfície era de ouro. Provavelmente é o local de residência do proprietário da porta. Então ela fica assustada: o proprietário? E ele diz que sim. Cada sala por trás da porta das provas tem um líder dentro dela. E para se tornar um jogador, você precisa ser reconhecido por eles. Então o Prota diz que não está dentro de um prédio, mas aquele cara na frente dele era o proprietário daquilo que ele acabou de atravessar. E então o Prova diz: a prova? Qual era a prova mesmo? E então ele lembra do loirinho dizendo que foi reconhecido pelo proprietário da porta dele, o Cavaleiro Dourado, após lutar contra ele com uma espada, e recebeu parte do poder dele. Então o Prota lembra: o objetivo da prova é tocar o proprietário. Eu preciso trocar esse cara, diz o Prota. Então finalmente aquela criatura acaba falando. Então o cara fica olhando meio que de saco cheio e diz: ei, garoto. Então o Prota se assusta. Ué, ele falou? E aí ele diz: quanto tempo você vai ficar aí parado? Seu corpo deveria ter se recuperado completamente. E agora? Seu cérebro está quebrado? E o Prota diz que está bem. E pensa: estamos conversando? Então ele diz pro Prota se apressar e enfrentá-lo. Então o Prota grita para ele esperar um pouco e pergunta quem ele é. Então ele ri e diz: qual a importância disso mesmo? E aí manda um ataque devastador do lado do Prota. E o Prota fica maluco vendo aquele poder enorme e pensa: é possível tocar esse cara? E ele diz: não, é impossível. Então o cara diz pra ele não ser preguiçoso e atacar logo ele porque ele quer ir dormir. O cara é brabo, rapaziada. Então o Prota fica meio tremendo as pernas e diz: tá bom, tudo bem. Eu não consigo me mexer. Então o cara começa a rir sem entender nada e diz: cara, seriamente, por que você tá aqui? Não posso te ajudar.
E então ele manda o Prota se abaixar. Então ele usa seu poder e faz milhares de armas feitas de sangue aparecer em cima do Prota. E o Prota fica incrivelmente assustado. E essas armas caem sobre o Prota. E ele diz: se você tem medo de não me tocar, use isso. E diz que se isso não funcionar, ele saia e encontra outra porta. Então o Prota se questiona e diz: tocar esse cara ou voltar para minha vida medíocre de antes? Então até a criatura fica assustada com o que o Prota faz. Ele se levanta, vai em direção à porta, toca a maçaneta. Então aquela criatura fica olhando rindo e se questiona. E diz que está impressionado. Você abriu a porta porque queria um poder, não foi? Então o Prota vai e chorando diz: isso é verdade, mas eu estou com medo, você não entende. Vocês todos que possuem poder. Então a criatura fica olhando com uma cara tipo: que cara de merda é esse? Então o Prota com a mão na maçaneta fica quieto, enquanto a criatura repete: droga de inseto, droga de inseto, droga de inseto. Então ele se lembra de seu irmão Taiga e de todas aquelas pessoas que te humilharam e fica pensando em todas elas falando dele. Então aquela criatura diz: bom, tanto faz, viva o resto da sua vida miserável se arrastando de 4. Então o Prota começa a chorar. Então ele diz: mas o Prota acaba vendo ele velho daqui a uns anos, todo lascado. E a criatura diz que ele deve assumir as responsabilidades pelas suas próprias escolhas, enquanto o Prota se vê naquele corpo. Então o Prota chorando bate na porta. Então a criatura diz: o que é isso? Enquanto o Prota diz: o que tem de errado? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Cada um de vocês são arrogantes em relação a si mesmos. Então a criatura começa a rir. E o Prota diz: vocês acham que pode fazer qualquer coisa só porque tem poder? Acha que é normal chamar as pessoas de inseto? Então a criatura continua rindo e diz bem alto: é claro que é normal, seu idiota. Então o Prota diz: não me faça perder tempo. Então ele grita: por que ninguém me entende? Enquanto a criatura morre de rir e diz que a porra do inseto ficou irritada. Então o Prota diz: calado, monstro! E vai em direção à criatura e diz: é melhor você se apressar e me dar seu maldito poder, enquanto vai dar um soco na direção da criatura. E a criatura, rindo, apenas leva o golpe. Então o Prota fica se questionando: um golpe? Eu consegui? Enquanto a criatura fica parada e diz: você conseguiu colocar todo o seu coração nisso. Incrível, maravilhoso. Havia um ódio extremo que emanava do seu punho. Eu não estava errado, afinal. Você conseguiu. E morde o ombro do Prota. Enquanto o Prota grita de dor, todo o poder que era daquela criatura é passado diretamente para o Prota. Enquanto ele fica gritando, aquele poder entra dentro de suas veias. E fica se questionando que aquela criatura vai acabar matando ele. Então o Prota vai e morde para pegar ele mesmo os poderes dela. Então a criatura se surpreende e ri, dizendo que o Subaru é tão interessante, e diz que dará a ele um serviço extra, e ele fica atônico sem entender. Então, de repente, aquela criatura solta o Prota. Após soltar, o sistema aparece e diz que ele conseguiu superar a prova. E outra mensagem logo em seguida aparece: reconfiguração do corpo em um jogador. Então a criatura olha pro Prota como se estivesse se despedindo e diz: boa sorte, Subaru. Então ele responde: você me perguntou quem eu sou? Vanquish. Meu nome é Vanquish. Mas isso é interessante, muito interessante, diz Vanquish rindo e desaparecendo. Então o sistema anuncia o fim da prova. Enquanto isso, o Prota está deitado no chão, vendo o sistema dar as informações sobre ele. E aí ele se lembra o nome dele, Vanquish. Então o sistema diz suas habilidades, o nível que ele tá e tudo mais. Tá passando aí na tela rapidinho. Então a porta da prova diz que está desaparecendo. E os jogadores devem sair pela porta dentro de 30 segundos. E o chão está desmoronando. Então o Subaru acaba caindo no abismo. E a porta acaba se quebrando nos dois mundos. Enquanto os caras ficam se perguntando: que droga, aquele inseto morreu? Que porra que aconteceu? Entrar e depois falhar? Por que isso? Se fôssemos nós, eles ficam se questionando. Até que um portal se abre atrás deles. E de lá sai Subaru. Muito overpower, rapaziada. Então o Subaru, quando chega na Terra, se dá conta que está lá. Então aqueles idiotas ficam olhando e dizem que ele está arruinado e que vão matar ele. Então eles percebem: Subaru se tornou um jogador.
Então é isso, rapaziada, o vídeo infelizmente chegou no final, mas vamos ter continuação dessa história com certeza. Então deixe seu like, se inscreva no canal e até a próxima.